Pronto, acho que agora vai ficar. Oi, Ivan, Leila, Lore, galera do curso. Tava tendo altas discussões hoje, né, sobre o trânsito de Saturno e a percepção. Porque é a velha história, né? A gente sempre acha que é uma coisa que serve para todo mundo. E tem essa percepção que é de acordo com o mapa, de acordo com a consciência, né? E eu queria responder uma pergunta que sempre vem, né? Isso é bom ou é ruim? Saturno é bom ou é ruim? Na realidade, Saturno tem um peso importante na astrologia porque ele tem um marco de amadurecimento humano, né? Então, os ciclos de Saturno, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui geral. Se você nasceu com Saturno com, 14 graus de Virgem, né? Então, o seu Saturno natal está a 14 graus de Virgem. Ele está ali. Só que, quando você vai envelhecendo, né, vivendo a experiência da vida, que é uma questão bem saturnina, ele continua o caminho dele, certo? Então, vai ter a primeira quadratura, que acontece por volta dos 7 anos, que é quando a criança está preparada, né? Que ela vai realmente para a escola, ou seja, o primeiro momento que é como se fosse um choque de realidade, né? Claro que isso mudou muito no contexto de hoje em dia, né? Porque as crianças, coitadas, como a mulher trabalha no berçário, ela já tá lá na escolinha, mas pensa, né, numa questão de amadurecimento mesmo, tá? Então ela começa o quê? A aprender a ler, a escrever, a socializar, que não é só com o ambiente familiar, né? Mãe, pai e quem convive ali dentro da casa. Aí o segundo é o quê? É a oposição, ou seja, esse Saturno natal está em Peixes, então a primeira oposição vai ser lá quando... Desculpa, em Peixes não. O Saturno natal estando em Virgem, a primeira oposição vai ser quando estiver em Peixes, né? E aí é o quê? Os 14 anos. É o segundo marco de amadurecimento da puberdade, né? Os hormônios batendo, né? De repente você detestava aquele menino chechelento lá, achava tudo nojento, e de repente você olha e fala, interessantezinho, né? Então você começa a ter esse turbilhão, esse amadurecimento de uma outra maneira. Você começa a querer buscar a sua identidade, a sua busca pela sua individualidade através dos grupos em que você transita, os amigos, a galera, né? É muito comum ver nessa época e nessa fase, dos 13, 14 pra frente, a meninada andando de bando, né? É que, claro, hoje a gente vive outro contexto, mas quando eu tinha 13 anos, nossa, eu morava numa cidade do interior, você via aquelas levas, né? Andando tudo em grupo. E aí depois tem o outro marco, que é a quadratura decrescente, né? Então ainda dentro desse ciclo saturnino, que é os 21 anos, que é quando na realidade é o pé da idade adulta mesmo, né? Esses dias eu li, até comentei com o pessoal do curso, que parece que o crânio, né? A Tati é médica, se estiver falando bobagem aí, Tati, né, corrige. Mas o crânio ele só estaria realmente formadinho mesmo aos 21 anos. Inclusive em alguns países, né, você só pode beber, assim, pela lei, óbvio, né? A partir dos 21 anos. Então é um marco de amadurecimento mesmo. É tipo, poxa, agora eu sou adulto, né? Agora, teoricamente, eu tenho um pouco de responsabilidade. Aí vem o quê? A finalização desse ciclo. É por isso que o tal do tal do retorno de Saturno é muito falado na astrologia. Você fecha um ciclo de amadurecimento. Então, quando ele voltar a esses exatos 14 graus, né? Desse exemplo que eu tô dando, que é de Virgem, o que isso significa? Olha, meu amor, você já passou pela sua roda, né? Ou seja, Saturno já passou por todas as áreas da sua vida, todas as maneiras, né, de trabalhar aquelas áreas, pelo menos já foram mostradas para você, né? Então, teoricamente, por volta dos 29, 30 anos, quando você tem o seu retorno de Saturno, seria um ponto máximo de amadurecimento. Amadurecimento em que sentido? Você já sabe o que é certo e o que é errado, né? Dentro de um contexto social, claro que Saturno é um planeta social, né? Então ele mostra as regras sociais em que você está inserido, né? Como que é a sua convivência familiar, como é a sua convivência com os amigos. Ele já passou pelos ciclos também onde ele bateu com seu Júpiter, estimulou ali qual é o teu parâmetro ético, né? A sua moral e a moral em que você está inserido. Aos 29, 30 anos, a gente já tem uma noção, a gente já deveria ter uma noção do que é certo e do que é errado na vida, como um todo. Então eu sempre brinco, a partir deste momento, cara, você dizer, desculpa, eu errei. Se você trai alguém, se você rouba, se você mata, se você faz alguma coisa que todo mundo tem uma certa noção do que é certo e do que é errado. Desculpa, eu errei. Ok, não, amor, você fez uma escolha, porque você não é mais imaturo o suficiente de não ter observado a sua realidade, que é uma questão saturnina, e nem aprendido com ela.
E tá tudo certo, mas a gente tem que ter um marco de amadurecimento de entender, peraí, agora eu tenho que fazer uma escolha. E estar, assim, responsável perante ela. Toda uma ação é uma reação. Aí vem muita questão do karma também. Eu não trabalho mais com a questão kármica, tá? Porque eu mudei muito a minha questão de karma, inclusive até pelo estudo de Saturno mais aprofundado, né? Por exemplo, Saturno rege o tempo, né? O passar do tempo. Aí, assim, é meio que filósofo. Não vou entrar muito nisso aqui, mas só para entender, porque muita gente me pergunta assim. O tempo é uma abstração, certo? O passado, o presente e o futuro, eles acontecem no mesmo tempo. Logo, essa questão de karma, na realidade, ela não aconteceu em vida passada, ela não acontece no futuro. Tudo acontece no aqui e no agora, tá? Então, assim, eu mudei muito a minha visão de karma. E por isso que eu também não gosto mais de fazer leitura kármica, eu não faço mais. Mas, por exemplo, no curso, né, a gente debate muito a questão de karma, tem uma galera que curte. Então, eu coloco a minha visão, coloco como é na leitura kármica, mas eu sempre deixo claro que é assim, ação-reação, e ponto final. E não é olho por olho, dente por dente. O fato de alguém matar alguém, não é que o karma vai lá e vai, por exemplo, alguém vai te matar. Só é um pouco infantil, né, das coisas. Mas tudo tem um fluxo, né? Se você pula numa piscina, vai ter uma onda ali, né? E você vai viver aquela onda naquele inteirinho de tempo, né? Que não é linear, tá? Mas, voltando para a questão de Saturno em Capricórnio, tá? Já entrou bastante gente aí. Depois não se preocupem, vai ficar gravado. Eu sempre coloco no IGTV para ter acesso depois, tá? Me falaram para apertar os coraçãozinhos, né? Que daí ajuda para divulgar para quem quer também. Então Saturno tem esse ponto e marco de amadurecimento. E agora, hoje, né, a gente tem ele entrando em um movimento retrógrado. O que é o movimento retrógrado? Lembra que a astrologia ela é baseada no quê? No homem, né? Aqui em cima do globo terrestre olhando para o céu, tá? Então tem um ponto em que o planetinha ele fica muito próximo da Terra, ele dá a impressão que ele volta. Então você está olhando, imagina os antigos antigamente, estão lá de boas olhando o céu e de repente, nossa, aquele ponto vermelho ali está voltando, né? Que estranho, porque o passo dele é sempre esse e de repente ele faz isso? Vamos observar, né? Tinha o tempo. E aí começou a fazer as correlações. Nossa, todo ponto, quando ele acontece tal coisa, geralmente tem uma correlação aqui que acontece isso. Gente, não é causa e efeito, tá? Causa e efeito não é correlação, tá bom? Então, os processos deste ponto que mexe no seu mapa, então, por exemplo, quem tem Saturno, como nesse exemplo que eu falei, Saturno em Virgem é uma coisa, quem tem Saturno, sei lá, em Libra é outra, tá? Tem sempre a individualidade astrológica, mas vamos falar bem no geralzão aqui. Então, os pontos que Saturno comanda vai ser um processo de revisão, de reflexão, né? E por que essa retrogradação é muito importante? Porque ela é o marco final de um grande ciclo. Um grande ciclo que aconteceu muita coisa, né? Saturno entrou em Capricórnio em dezembro de 2017 e veio vindo. A gente teve Urano que fez um trígono ali com a questão de terra, depois a gente teve a grande conjunção com Plutão, a gente teve um grande processo de desconstrução aqui no âmbito mais coletivo. Eu acho que a gente está vendo muito do que a gente tem como seguro ruir em termos de aparato político, econômico, porque Saturno em Capricórnio representa isso, representa as estruturas de uma sociedade. E Urano também, que está, né, dentro desse ciclo maior ali, ele vai trazer uma reformulação, tá? Não é que as coisas vão deixar de existir, mas elas vão digamos, ter uma outra maneira, né, de serem, digamos, executadas. Então, a gente já vem vindo, se você olhar o mundo, né, desde o final de 2017, início de 2018... A gente veio ver, lembra que eu sempre falo que é um ponteirinho, a gente já veio com os indicadores, né? Saturno já veio mostrando, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tem que mudar, qual é a responsabilidade perante isso, né? E Saturno, ele é o último planeta visível a olho nu, né? Então ele tá ligado ao que é limite, né? Imagina que eles olhavam e o último ponto que era visível dentro desses planetinhas que andavam pelo céu era Saturno. Então ele tá muito ligado no simbolismo ao quê? Ao que a gente precisa ter consciência para mudar, que não é fácil, né? Aonde a gente tem limite, às vezes a gente tem Saturno demora para as coisas rolarem, sabe? Parece que, né, que a gente anda com o freio de mão puxado. Claro que depende do posicionamento de Saturno. Tem pessoas que têm Saturno super bem posicionados. E aí vem o quê? A era bacana de Saturno. Comprometimento, realização a longo prazo. Aquelas pessoas que constroem coisas porque elas são constantes. Elas sabem que para construir um castelo é um tijolinho por vez. Então elas não fazem tudo num dia e depois, né? Deixa uma semana sem fazer. Então a questão da constância, né, para você trabalhar bem o Saturno é muito interessante. É traçar o seu objetivo lá na frente, baixar a cabeça e saber que para chegar lá
tem trabalho para fazer, não vai cair no seu colo, tá? Então essa retrogradação ela é importante porque ela é a última retrogradação desse ciclo, tá? Então é fechar. Imagina que você tá com um pacote e aí agora você diz, nossa, agora realmente eu vou ter que fechar esse pacote nunca mais aqui, né? Passou, nunca mais não, porque a gente, né, vive ciclos. Mas assim, fechar realmente tudo que vem acontecendo. Então, observa na sua área de Saturno, né? No mapa. Principalmente a área de Capricórnio, porque ele está passando em Capricórnio, ele tá em Aquário agora, mas ele vai voltar para Capricórnio. E esse que é um ponto importante. Por quê? Não quer dizer que um período inteiro de retrogradação, né, vai ser assim tão significativo. Quando a gente estuda mais eletivo, a gente sabe que é aquele ponto, aquele momento em que dá a virada. Então, no dia 1º de julho, Saturno, que está em Aquário, ele vai voltar para Capricórnio. Então, observar aquela semana ali, principalmente se você está, né, com o Saturno como regente do mapa. E ele vai trabalhando, por exemplo, hoje entre ontem que já estava estacionário e hoje e amanhã que ele faz esse movimento de retrogradação, então também são períodos de atenção, tá? Ele fica 4 meses retrógrado, então não é que a gente vai parar a vida porque está retrógrado, tá? Quando a gente fala que uma retrogradação é uma debilidade, o que é uma debilidade, né? Assim, a natureza do planeta não está 100%, não quer dizer que é ruim. Essa coisa de bonzinho e malzinho é julgamento humano, sabe? Imagina, eu sou um nadador, né? Eu sou super campeão, mega Guinness em natação, e aí me colocam para, sei lá, escalar árvore. Não é minha natureza, né? Então eu posso até fazer aquilo bem porque eu tenho preparo físico, mas não vai ser perfeito como um escalador de árvores profissional. Então é mais ou menos isso, tá? Tem livros muito, mas muito antigos que colocavam inclusive como uma força. Por quê? Porque como o planeta está tão próximo da Terra, é como se colocasse alguma coisa que de repente não está ali no teu radar e colocar na frente do seu nariz para você enxergar. Só que a gente não gosta, né? A gente não gosta quando vai lá e cutuca e diz assim, por exemplo, você está passando na sua 2, né? Tá sendo relapso com o dinheiro, né, meu amor? Tá na hora de sentar a bundinha aí e fazer o planejamento. Ai, não gosto de fazer planejamento, não gosto de colocar meta, não gosto de controlar o quanto eu gasto, Bom, a paciência e o trabalho saturnino. Não é que Saturno seja ruim, é que são coisas que a nossa natureza humana, né, a gente tende à lei do menor esforço, tá? Mas pensa que tudo com Saturno vem com grau de concretização a longo prazo. Por isso que pessoas que têm uma força, né, grande saturnina, elas conquistam ou elas constroem impérios. Porque não é uma coisa efêmera que acontece de uma hora para outra. Você sabe que tem, por mais que às vezes a gente diga, nossa, fez sucesso da noite para o dia. Não. Às vezes a pessoa está lá 20 anos treinando, né? Então Saturno tem muito a ver com isso, tá? Então essa retrogradação, ela vai ser muito importante porque ela vai ser um período de análise, de reflexão. Então de hoje até setembro, até 29 de setembro, se não me engano. Então é um período para a gente olhar, né, para essa área do mapa. Então finalzinho de Aquário, início de Aquário, final de Capricórnio, e ver o que aquilo ali significa no nosso mapa, tá? E principalmente o questionamento de Saturno eu estou sendo responsável o suficiente com isso aqui? Eu estou realmente fazendo o que é necessário? E principalmente, né, em 2020, que é um ano de grandes decisões para o próximo ciclo, eu estou tomando a decisão ou eu estou simplesmente deixando a vida levar para ver no que vai dar, né? Por exemplo, Saturno e Marte entraram ali em Aquário, a gente veio com essa questão da quarentena, né? E aí tem aquela questão, posso ficar olhando para essa quarentena esperando, nossa, o que será que vai dar? O que vai acontecer? E me isentando? Posso. Vai ser legal? Não, provavelmente, porque nós estamos no final de um ciclo e nada vai ser como era antes, sabe? Não adianta a gente achar que a gente vai acabar, por exemplo, uma quarentena e tudo vai voltar exatamente como era. O mundo mudou, né? E esse foi um marco muito importante. Porque essa retrogradação, então, ela vai até setembro. Então, é um momento bacana para a gente olhar para a nossa realidade, né? Olhar realmente, poxa, deixa eu ver o que eu tenho na minha mão e o que eu posso fazer para mudar o que está na palma da minha mão aqui. Não o que assim, é possível em termos de sonho. Mas eu não me sinto bem com isso. Lembra que Saturno, ele comanda o quê? Aquário e Capricórnio, certo? Ele está em domicílio. Ele se exalta em Libra. São signos de ar e signo de terra. Não existe emoção, não existe sentimento. E assim, você fazer o que tem que fazer, às vezes a gente não faz o que a gente gosta. A gente não faz coisas que a gente está emocionalmente confortável com aquilo.
né? A gente olha para a realidade e diz assim, putz, tem que fazer. Ah, não tô afim, mas não interessa, tem que fazer, né? Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Então observa essas áreas de onde você tem. Primeiro olha onde tem esses dois pontos, né? Aquário e Capricórnio. E observa como que você está lidando com aquilo, tá? Vamos fazer uma leitura mais proativa do que no sentido do que vai acontecer comigo, né? Porque pra gente ver o que vai acontecer comigo, eu tenho que avaliar todo o mapa. Por quê? Porque se uma pessoa tem, por exemplo, Saturno, como nesse exemplo, em Virgem, esse trânsito de Saturno por Capricórnio está fazendo um trígono com o Saturno natal. Então, peraí. É um processo desafiador, porque é Saturno, mas pode ser muito bacana para a pessoa. Ela pode se estruturar, né? Por exemplo, se ela tem Capricórnio na 2, como a gente está falando, ela pode se estruturar financeiramente, ela pode encontrar, inclusive, outros meios através, né, da sua conscientização de ganhar dinheiro, por exemplo, que sejam muito mais sustentáveis a longo prazo. Por quê? Porque é um trígono. O trígono tende a trazer a esfera mais bacana daquilo, tá? Então vamos olhar, já que não dá para ver o mapa, né, de todo mundo, como que eu posso usar esse trânsito da melhor maneira. Então observa aí. Por exemplo, se você tem o seu Saturno na 1, né? Se Saturno está passando ali na casa 1, então se você tem Saturno na 1, não. Se você tem Saturno em trânsito passando pela sua área 1, onde você tem o seu ascendente, certo? O ascendente, ele representa o quê? Seu corpo físico, né? A sua primeira interação com o mundo, mas ele também é a sua motivação primária. Ele é o que você veio desenvolver e ele é um caminho de descoberta do seu sol. É um ponto muito importante quando a gente tem um trânsito por pontos angulares, tá? E a casa 1, ela é uma casa angular. Então pode ser que você esteja, inclusive, repensando muita coisa na sua vida, querendo dar um novo direcionamento. Aí, Neme, mas do quê? Aí eu precisaria da individualidade do seu mapa. Por exemplo, se você tem esse Saturno na 10, você pode estar repensando muito a sua questão de carreira, de direcionamento de vida. O que eu quero da minha vida aqui pra frente? Você poderia, já que você tem, né, um ascendente, por exemplo, em Capricórnio, então, já ser uma pessoa muito voltada, né, para essa questão de conquista de trabalho. Se você tem um Saturno na 10, então pode até alcançar altos postos com o tempo, né? Mas pode chegar nesse momento e questionar, será que é isso mesmo que eu quero? E fazer essa mudança de uma maneira gradual, tá? Claro que vai depender das condições desse Saturno lá na 10, tá? Tem outro, sempre, né, tem que fazer, oi Joyce, sempre tem que fazer uma modulação, né? Isso é uma coisa que eu bato muito no curso, tá? Por exemplo, se você tem então Capricórnio na 2, né? Porque Saturno vai retrogradar, ele vai entrar em Capricórnio de novo e vai fechar esse ciclo de Capricórnio, então, que a gente está vivendo desde o final de 2017, início de 2018. Área financeira, como eu ganho, como eu gasto meu dinheiro, né? Os meus recursos, né? Como que eu utilizo os meus recursos? Eu estou sendo, digamos, consciente, eu estou sabendo administrar, tá? Pode ser um bom momento para um planejamento. Quando acabar, né, esse isolamento, como que eu vou fazer? Isso afetou ou não afetou a minha vida financeira? Como que eu estou lidando com isso? Eu estou esperando vir um Salvador e me, né, fazer alguma coisa por mim? Isso não vai acontecer. Saturno está mostrando ali que é você contigo. E você tem que traçar os seus limites e realmente ver onde você pode superar isso com o que você tem, tá? Casa 3, então se você tem Capricórnio na 3. Casa 3 tem muito a ver com o nosso meio ambiente imediato, né? Tá muito ligado aos irmãos, vizinhos, mas é todo mundo que liga, né? Nesse contexto de meio ambiente, tá? É também a casa dos estudos, de comunicação, de pequenas distâncias, tá? Então, por exemplo, pode ser um bom momento para você avaliar se tem algum tipo de atualização que você pode fazer em termos de estudo. Existe algum assunto, né, que seja importante, que de repente você não estava dando tanta atenção? Por exemplo, se você tem, sei lá, o Capricórnio ali na 3 e aí você tem esse Saturno lá na 10. Existe algum conhecimento que você pode utilizar na sua carreira, inclusive na questão de visibilidade pública, né? Colocar o seu conhecimento para fora, né? Como que está a relação com os irmãos, com as pessoas mais próximas, né? Você está traçando os limites necessários? Você está amadurecendo essas relações para que elas sejam concretas e coesas a longo prazo, né? Lembra assim que a gente está finalizando um ciclo. Existe alguma coisa que não está bem resolvida? Resolva, não deixa levar, fecha esse ciclo, não deixa fio solto, para entrar depois, a partir de dezembro, né? Que a gente vai entrar nesse ciclo de Aquário com outro olhar, o olhar para o futuro. E o passado, ó, passou. Tá? É realmente uma visão de onde eu quero chegar e o que eu estou fazendo para chegar lá. Porque o movimento ele vai vir. Para quem está sentindo que nesse ciclo de Saturno está meio reco-reco, que eu falo, né? Sabe carro velho, quando você engata uma primeira, vai... Tem muita gente que está sentindo isso, mas quando entrar em Aquário, vai entrar junto com Júpiter, vai ser um outro movimento, é um outro tom, tá? Saturno vai entrar numa morada diurna dele, né? Então, ainda existem os limites e a restrição, mas Aquário é um signo de ar, tá? Ele traz movimento. Então,
A casa 4, por exemplo. A casa 4 é a casa da nossa base familiar, as nossas origens, de onde a gente vem, né? Dependendo da linha, colocam a mãe ou o pai. Eu vejo muito como a casa da mãe, mas eu gosto de ver também a posição da lua, não vejo como algo isolado. Casa 4 também representa imóveis, né? O lugar meio que físico, o lar da pessoa. Então, como que está esse ambiente, né? Como que está a relação com os antepassados, com a sua origem, né? Existe alguma coisa da sua base, inclusive da sua primeira infância, que você traga e que, de repente, você precise amadurecer, resolver, né? Existe algo com os pais, né, que precisa ser resolvido. Lembra que a gente está num fechamento de ciclo, então não deixa muitas coisas não finalizarem esse ano, sabe? Tem esse amadurecimento que é necessário de Saturno de encarar as coisas de frente. E lembra que Saturno, como eu falei, não é questão emocional, como eu me sinto em relação a isso. Você tem uma questão e ela precisa ser resolvida. Como que eu posso resolver isso da maneira mais madura e mais justa, né? E às vezes essa questão de justo, que não é justiça de direito, né? É justo de ver tudo com equidade, né? Então tem sempre o posicionamento das outras pessoas junto nesse processo, tá? Casa 5. A casa 5, ela é a casa bacana. Por quê? Porque ela faz aspecto com o ascendente, né? Então ela é a casa do prazer, da alegria, do divertimento, dos filhos, né? Aí a pessoa... Hoje alguém até falou no grupo do curso, nossa, tem Saturno na 5, tá? Que tipo, não acontece nada, né? É porque Saturno limita, né? E também tem a questão da posição do Saturno natal. Mas você pode perceber esse amadurecimento do seu papel dentro... assim, do que você vê como alegria, né? Às vezes a gente tem um tom meio melancólico, inclusive, para a vida, que pode ficar muito exacerbado nesse momento, né? Porque Saturno, ele tem essa questão dos limites, né? Por exemplo, se você tem filhos, como que tá a educação no sentido mais restrito, né? O que a gente precisa amadurecer em termos de relacionamento, mas não relacionamento quando é longo, já sou casada, não. É realmente o que você espera naquele primeiro momento, né? Que você entra, por exemplo, numa fase de namoro, né? O que te dá prazer? Existe um amadurecimento aí, de ver realmente o que é tangível, né? O que é real, como que você sente essa relação de uma maneira prática, tá? Casa 5, ela tem a ver com os talentos naturais. Então, às vezes a pessoa ela tem um talento. Olha lá onde é que está seu Saturno. Porque às vezes a pessoa tem um talento natural de casa 5 que vai ser desenvolvido onde está esse Saturno no mapa. Tem muitas pessoas que às vezes têm um talento, um hobby, que às vezes está interligado com a questão de trabalho e de carreira. Em algum momento, ela faz essa mudança. E esse, para quem tem às vezes um posicionamento assim, por exemplo, um Saturno passando pela 5, pode ser. Nossa, por exemplo, eu gosto tanto de, sei lá, astrologia, era um hobby, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Era um hobby e de repente tem um processo de amadurecimento que diz, peraí, isso aqui está se tornando um trabalho, isso aqui está se tornando uma profissão. Pode ser esse processo vem vindo, tá, gente? Não é uma coisa só de agora, é que agora é o ponto da reflexão final, tá? E das decisões que a gente precisa tomar para que as coisas aconteçam na realidade, tá? Casa 6, casa do trabalho, da rotina do cotidiano, do dia a dia, do que eu faço rotineiramente. Então é o trabalho em si, sabe? O tipo de trabalho que eu executo, o ambiente do trabalho, as pessoas, tudo que envolve isso, tá? O emprego, é também a casa de animais domésticos, né? E a saúde também, tá? Então, por exemplo, como que você administra a questão do seu trabalho, do seu dia a dia, do seu cotidiano? Vamos dar um exemplo assim deste momento. Estamos numa pandemia, muita gente está trabalhando de casa e família, né? Filho, marido, cachorro, periquito, papagaio, mais o trabalho. Como que você está administrando isso? Está pesado? Se está pesado, você está pedindo ajuda ou você está batendo no peito dizendo eu aguento tudo? Porque tudo tem limite, né? Saturno fala isso, tudo tem limite, inclusive a nossa saúde, né? Então, a responsabilidade também é olhar para isso, lembra que Saturno é administrar da melhor maneira, ser estratégico em relação a isso. Na questão do trabalho, na questão da saúde, né? A casa 7, casa das parcerias longas, né? Oi, Vivi. Como eu me relaciono com outra pessoa a longo prazo. Então tem a questão do casamento, tem a questão de uma sociedade comercial, pode ser, sei lá, eu tenho um fornecedor de longa data, um cliente de longa data. É também a casa dos inimigos, né? Então aquele famoso ranço, tá? Saturno passa por ali e traz um grande amadurecimento nas relações, né? No casamento, se você tem um sócio, uma sociedade, como que isso está sendo trabalhado, está sendo gerenciado. Claro que depende, por exemplo, eu estou vendo mapas que tem
muitos outros aspectos tensos com essa casa 7. Então não é necessariamente porque Saturno está passando ali, tá? Saturno só traz o amadurecimento e o olhar, tipo, olha para isso e administra isso da melhor maneira para você entrar nesse novo ciclo com muito mais firmeza, né, do que você quer e trazendo um movimento bacana. Só que dependendo do mapa, né, às vezes tem os aspectos tensos. Então, claro que sempre tem que olhar tudo, tá, gente? O casamento, né? Ou às vezes até a pessoa está lá vivendo aí naquela esfera de casa 5, né? Vou casar, não vou casar, compra o caso, né? Como é que é? Compra uma bicicleta, o caso, uma coisa assim. Então, esses questionamentos de amadurecimento de uma relação, tá? Ou Indira, podem vir à tona, tá? Inimigos, assim, pode ter algum desafeto que surja ou ressurja. Lembra que é um processo de retrogradação, muitas vezes não são coisas novas, não é novidade que está acontecendo ou que possa vir a surgir. Às vezes são coisas do passado. É por isso que é um ano, né, de amarrar qualquer fiozinho solto. Então, por exemplo, tá na 7, tem alguma coisa na sua relação, né, que não tá legal, você tá empurrando com a barriga, você tá achando que com o tempo isso vai se resolver? Pode ser que não. Então, qual é a minha responsabilidade dentro desse cenário? O que eu posso fazer? Porque lembra, ninguém muda o outro, ninguém evolui ninguém. Nós somos responsáveis pelo que está na nossa mão, certo? Então, o que eu posso fazer em relação a isso, né? Eu estou fazendo ou não estou? Estou esperando o milagre do céu, né, para essa relação fluir melhor? Se eu estou esperando um milagre, sinto muito, não vai acontecer. E principalmente nesse processo de retrogradação, vão existir assuntos que sejam revisitados, tá? Ai, Neme, que tipo de assuntos? Olha, pode vir assuntos, na realidade, de todo esse processo que já vem se desenrolando. Observe essa área onde você tem e avalie a sua vida, porque eu sempre falo, a astrologia ela é comprovável. Veja na sua vida, então, se você tem a casa 7 em Capricórnio, veja na sua vida como está essa situação desde final de 2017, início de 2018. A gente teve a primeira retrogradação ali de Saturno em 2000, a última retrogradação de Saturno, se eu não me engano, foi entre abril de 2019 até mais ou menos agosto, setembro também, tá? Teve alguma coisa que veio, reveio, veio é ótimo, né? Veio de novo. Eu sempre falo que seria legal a gente ter aquelas coisas, meu querido diário, né? Hoje ele me deu um papel de bala. Por quê? Porque você ia ter um histórico de tudo que estava acontecendo. Porque depois que passa, a gente esquece, né? É por isso que o tempo cura tudo. Por isso que Saturno tem uma coisa boa também, né? Ele é o pai do tempo. Com o tempo tudo passa, né? Casa 8, a casa dos recursos materiais, financeiros, mas que envolvem outras pessoas. Então, eu sou casada, o dinheiro do meu marido, mas também o meu dinheiro junto com o dele, né? Financiamento, investimento, dinheiro de parcerias de sociedade, de alianças, né? Por exemplo, você tinha alguma aliança ou alguma parceria que você estava formando, mas que de repente com a questão da pandemia travou? Isso teve algum impacto financeiro na sua vida ou não, né? Você tem um financiamento de um imóvel, né? Você está conseguindo segurar, você está vendo maneiras alternativas, né? Você está tomando a consciência de como você vai lidar com isso? Teve algum impacto, por exemplo, na sua intimidade, né? Por exemplo, ali envolve a intimidade e a sexualidade do casal, né? Não sei, como é que tá isso aí? Saturno tá trazendo um amadurecimento, mas lembrando que Saturno também pode tirar um pouquinho, né? Trazer uma certa limitação na coisa, né? E isso pode ser desagradável quando você tá numa relação íntima, tá? Ou às vezes uma preocupação financeira que tem um impacto nisso também, né? Se não somos seres holísticos, né? É a casa de morte, ela é uma casa de finalização no sentido de transformação de ciclos, tá? Ela é um processo que a gente passa para depois o quê? Viver a nossa casa 9, que é uma casa muito bacana, tá? Então, a casa 9, se você tem Capricórnio na 9, ela tem uma conotação com o estrangeiro, né? Com estudos longos. Então, uma pessoa que estuda para concurso, por exemplo. Uma pessoa que vai para a área acadêmica. É que antigamente falava área acadêmica, mas também só tinha essa maneira de você conseguir conhecimento, né? Você tinha que fazer doutorado, pós-graduado. Hoje em dia, não. As pessoas, realmente, quem quer conhecimento, tá na mão, né? É a casa dos gurus, né? É uma casa, por exemplo, onde o Sol está muito bem posicionado quando ele está lá. Por quê? Porque através da expansão do conhecimento, de você tomar consciência, né? E você realmente rever as suas crenças, você sabe verdadeiramente quem você é. Então, Saturno passando por lá, ela é uma casa bacana, ela faz aspecto com ascendente. Então, ele pode trazer um amadurecimento muito em relação a como você enxerga, né, essa questão do conhecimento, da sabedoria na sua vida, às vezes traçando um outro olhar, né, em relação à sua filosofia de vida, tá? Aqui é a casa da religião, mas não precisa ser necessariamente uma religião, né, até porque estamos entrando na era de Aquário, mas realmente um olhar
em relação ao que você acredita, né? E como que você está lidando com aquilo. Se existe algum conhecimento que você vai aprofundar. Se você, por exemplo, é uma pessoa que está estudando para concurso, né? Por exemplo, a galera que está estudando para o Enem também, que precisa realmente daquele aprofundamento, né? De muito tempo. Gente, está travando ou travou? Porque tem muita gente dizendo que não e outras pessoas dizendo que sim. Mas eu vou colocar porque depois fica salvo lá, tá? E aí eu acho que o vídeo fica normalzinho quando eu salvo, tá bom? Eu não sei o que está acontecendo. Então a casa 9 ela tem muito a ver com isso, tá? A casa 10 ela é a casa da carreira, da visibilidade pública, né? O topo, tá? Você chegar no topo do que você quer alcançar, tá? Então, a sua carreira, que hoje a gente traduz como carreira, tá? Mas nem todo mundo tem essa aspiração de ser o topo da carreira, tá? Tem pessoas que querem, assim, ter uma família, querem viver essa experiência do legado que vão deixar em outros patamares, mas é que a gente traduz muito como carreira, tá? Então, assim, aonde eu quero chegar, como eu quero ser vista, né? Então, em relação à minha carreira, quem tá passando por Saturno na casa 10 é um marco de amadurecimento na vida, sabe? Onde eu estava, que é a casa 4, e para onde eu vou, que é a casa 10, tá? Nesse final de ciclo de Saturno em Capri ali, observa se você realmente se sente aonde você quer estar daqui os próximos, digamos, 10 anos, tá? Não está feliz com a sua carreira ou com a maneira como as coisas estão se direcionando? O que você está fazendo para isso? Está esperando aparecer uma grande oportunidade que vai cair do céu? Ou você está mexendo seus pauzinhos ali para, né, se movimentar, tá? É um grande marco de amadurecimento e ele já vem acontecendo, tá? Aí, claro, dependendo do grau que está ali, se você tiver ao meio do céu, né? Porque se você ver por signos inteiros, o meio do céu nem sempre está na 10, tá? Ele pode estar na 9 ou ele pode estar na 11, tá bom? Casa 11, tá? Então, se você tem um Saturnão passando por lá. Casa 11 é a casa dos grupos, tá? Casa dos grupos, de tudo que você interage em rede. Então, por exemplo, redes sociais, né? Uma questão de casa 11. A questão também dos ganhos da sua carreira, né? Ou dos ganhos que você tem através dos aspectos da sua 10. Às vezes, pessoas, por exemplo, têm uma reputação pública, né? Os ganhos dessa exposição de imagem, ela é vista pela casa 11. A casa 11 é uma casa muito bacana, é a casa de ganhos, então, e ela é um pouquinho esquecida, né? Por exemplo, um amadurecimento em relação aos grupos em que você transita. Essa galera aí que você tende a se juntar, ela tá te levando para o caminho que você quer? Você está interagindo de uma maneira bacana ou ela está te limitando, né? Como que tá os ganhos específicos da sua carreira? Você está administrando isso da melhor maneira? Né? Existe alguma coisa que pode ser feita? Tá? Casa 12, a bendita casa 12 que nunca ninguém entende, né? A casa 12 realmente é um pouquinho chatinha porque ela é uma casa que está em aversão com o ascendente. Então é uma casa inconsciente, a gente não tem muita noção do que está acontecendo lá. E geralmente quando a gente tem esses trânsitos, por exemplo, um trânsito forte de Saturno passando pela 12, coisas que antes estavam completamente ocultas, que a gente não enxergava, podem vir à tona, principalmente nessa retrogradação, porque são aspectos que podem ressurgir, né? E aspectos desse ciclo. Às vezes vem vindo lá desde o final de 2017, 2018, 2019, agora vem para finalizar. Então não se surpreenda se vierem questões que você diz, nossa senhora, realmente não tinha visto isso por esse âmbito, né? Não tinha enxergado desta maneira, porque lembra que são assuntos que não são teoricamente novidade. Casa 12 ela é uma casa de fechamentos, ela é uma casa onírica, né? Então, como que tá o seu padrão de sono, de sonhos, né? Pessoas, por exemplo, que têm uma mediunidade às vezes forte, tem muita questão na casa 12 e na casa 8, né? Às vezes ali pode trazer um amadurecimento dessa mediunidade, né? Eu vejo muita gente despertando para isso, é surreal. Eu tive que estudar isso para poder fazer leitura, porque acho que do final do ano para cá, desde a grande conjunção, eu faço um mapa de pessoas que estão assim, aflorando, sabe? Então, esse amadurecimento, né? Desse padrão mediúnico, por exemplo, dessa conexão, chame do que quiser, tá? A casa 12, ela é uma casa de perdas, né? Então pode ter alguma perda, pode ser simplesmente uma limitação, né? Aí teria que ver a correlação com o mapa para ver do que seria. Mas pensa o seguinte, Saturno, ele é um planeta diurno, certo? Então, se ele está na casa 12, ele está numa posição diurna. Se você nasceu durante o dia e o seu mapa é diurno, isso tudo são pontos de mitigação para uma análise de Saturno, tá? Galera do curso aí já está entendendo o que eu estou falando, né? Então, assim, não pense é bom ou é ruim. Tudo depende, né? A gente tem modulações, tá? E aí a gente
finaliza. Eu peguei aqui só uns pontinhos, por exemplo, a gente tem, então, no dia 1º de julho, Saturno volta para Capricórnio. Então, se você tem aí Caprica, né, angular, se você está numa profecção, né, de Capricórnio, observa, não só ali, né, praticamente naquela semaninha ali, se tem algum movimento, coisas que ressurgem, tá? A gente tem também alguns aspectos, por exemplo, agora a gente tem um trígono no dia 21 até o dia 23 de Saturno-Sol, é muito legal para quem está com uma regência de Saturno, principalmente nessa percepção de consciência, até em relação a essa retrogradação. Pode surgir algum assunto que você diz assim, nossa, cara, agora entendi, agora eu pesquei o negócio. Claro que não é a mesma coisa para todo mundo, porque vai depender da natureza do mapa e se você está com esse ponto ativo no seu mapa ou não, tá? Aí, logo em seguida, a gente ainda vai ter um estímulo bacana com Marte, que impulsiona a ação, tá? Do dia 27 até mais ou menos o dia 29. Então, aqui é legal para quem tá com essa regência saturnina, porque pode ser o seguinte, nossa, percebi aonde eu estou. Ok, tenho consciência, né? Estar ciente de algo. Aí logo em seguida vem o Marte ali que estimula. Nossa, eu posso fazer alguma coisa com isso, né? É um processo de amadurecimento, mas eu tenho a capacidade em mim para fazer algo. Então é bem bacana para quem tá com o Saturno ativo, tá? Aí, isso foi em junho, né? Desculpa, eu falei maio, junho, dia 27 até 29 de junho, tá? Aí depois, a gente tem em julho uma oposição ao Sol. E aqui é legal porque pode ser aquela coisa, tive a consciência, parti para ação, uma oposição pode ser um cutuque assim, ixi, será que vai dar certo? Ah, eu acho que eu preciso fazer algum ajuste aqui, tá? Aí depois em agosto é o mês do cachorro louco, né? É o mês do meu aniversário. A gente tem muita quadratura de Saturno-Marte. Aí aqui pode ser um pouquinho pesadinho, né? Principalmente no início a gente tem uma primeira oposição de Mercúrio, tá? Então aqui no contexto coletivo a gente vai ter que observar bem meios de comunicação e transporte, né? Mas assim, no âmbito mais pessoal, se você tá com Saturno ativo, até com Mercúrio ativo, né? A questão da comunicação, como você se comunica, questões de contratos, tá? E aí, agosto do dia 21 até o dia 28, nossa, eu vou ter uma quadratura de Marte e Saturno na minha Revolução Solar, que delícia. Então assim, aí já é um pouquinho assim... o amadurecimento da atitude, mas que às vezes não é bolinho de maçã e canela. Às vezes ou eu tenho que agir, ou algo me impulsiona para a ação, e não necessariamente que eu esteja muito afim de fazer, né? Aí a gente tem, então, uma lua cheia que vai acontecer justo nessa retrogradação, né? Então a gente vai ter uma lua cheia no dia 5 de julho em Capricórnio, tá? Uma lua cheia é sempre o ápice de uma lunação, então você que está numa profecção de Capricórnio, observa os 3 dias antes, os 3 dias depois, porque uma lua vai jogar, assim, um holofote ali, vamos ter uma retrogradação da regência, então vai ser muito, muito forte mesmo, tá? Para você enxergar, para enxergar até, né, sei lá, agulha em palheiro, né? E aí Saturnão, a partir de setembro ele acaba essa retrogradação, então a gente finaliza o processo de reflexão, mas ele continua até dezembro em Capricórnio, e aí a partir do dia 17 de dezembro para frente finaliza este ciclo, tá? Então a gente fecha o bonde aqui, tá bom? Claro que tem as questões coletivas eu vou falar mais, vou começar a colocar uns posts, assim, porque é a questão da política que a gente está vivendo, eu acho que a gente vai ter algum ponto muito importante de reflexão e de revisão durante essa retrogradação, principalmente em como tudo isso está sendo o quê? Gerenciado por pessoas que estão no topo hierárquico, né? Principalmente quando chegar em Capricórnio novamente, tá? Os graus, desculpa, é verdade. Eu anotei aqui. Ó, ele começa essa retrogradação a 1 grau de Aquário, tá? E aí ele volta até 25 graus de Capricórnio. Então, me perguntaram hoje até no grupo de estudos lá do curso se vai ter a grande conjunção novamente. Tecnicamente não, tá? Por quê? Porque como Júpiter vai retrogradar, Plutão já está retrógrado, o que acontece? Esse Saturno ele vai entrou em Caprica, mas os outros também estão retrógrados, então eles estão meio que assim, sabe? Eles não chegam a se tocar. Uma conjunção é quando você tem a fusão dos dois. Então, eles estão numa orbe, digamos, de estímulo. Mas a conjunção exata, tecnicamente, não acontece, tá? Mas tem um estímulozinho, sim. Então, essa revisão, essas reflexões que depois vão acontecer também com Júpiter, que vai retrogradar, né? Elas partem também aí quando todos estiverem retrógrados, das questões da grande conjunção, sim, tá? Então, é uma finalização desse processo. E como mexe muito com a questão coletiva, vai ser muito interessante. Quem está estudando astrologia...
observa o que vem vindo desde janeiro, né? Vai ter um momento que a gente vai passar, às vezes, por alguma coisa parecida ou uma reflexão sobre o que aconteceu. Eu acho que vai vir muita coisa à tona em relação, acho que até a pandemia como um todo, né? Que às vezes não está muito claro o que realmente é, ou como que, né, por que está sendo administrado dessa maneira. Mas vamos ver, principalmente na questão da governança, né? Em termos de países, dos grandes players. Pensa que Saturno em Capricórnio não é o Joãozinho aqui, não, são grandes players. Então, é assim, gente, se você for ver numa empresa, é o CEO, é o presidente. Se você for ver num país, é o presidente do país, né? Órgãos governamentais, ONU, OMS, tudo isso representa essa governança, tá? E pensa que é uma retrogradação do último ciclo que tem a ver com grandes conjuntos. É bem forte. Bom, eu vou dar uma... Ixi, tá quase acabando. Eu vou responder umas perguntinhas, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma questãozinha. Eu vou deixar salvo, tá? Sempre deixo salvo no IGTV para quem quiser. Eu não sei por que está travando, não sei se é o meu celular que eu quebrei aqui o negócio. Tem o Saturno a 0 grau de Sagitário na 10, tá? Você está falando do seu Saturno natal, né? O que significa aqui? Que os assuntos de Capricórnio e Aquário no seu mapa são gerenciados por esse seu Saturno em Sagitário, tá? Por isso que pode ser bem diferente de uma pessoa que tenha, sei lá, Saturno na 10, mas em Gêmeos, por exemplo. Camila, retrógrado a 0 grau de Capricórnio. Você tem uma retrogradação, então já no seu mapa natal pode ter um pouquinho mais de ênfase, tá? Mas não tem esse pensamento, é bom ou é ruim, tudo depende, tá bom? Vai que faz um belo de um trígono, vai que ele tá numa posição diurna, não sei do seu mapa especificamente de cabeça, né? Acho que eu até fiz o seu mapa agora, não lembro. Mas depende, tá? 0 grau é um grau anarético, né? Um grau de muita sensibilidade. Devemos analisar pelo nosso mapa natal ou pela revolução solar? Olha, Natália, se você é avançada, você pode analisar por tudo, né? Natal correlaciona com a revolução solar, trânsitos, progressões, geralmente é o que eu faço quando eu faço uma leitura. Eu meio que coloco a cebola inteira ali, com todas as camadas. Mas aqui eu só tô... Mapa natal, responderam aqui, depois que eu vi. Ascendente em Capricórnio, apoiando desde 2017. Pensa no seguinte, Marcela, é o fim, né? É a saideira do negócio, tá? Eu tenho Saturno retrógrado e Escorpião na 5. No meu caso, vai fazer quadratura. Não durante essa retrogradação. Ó, você tem Saturno retrógrado em Escorpião, então você tá sentindo o quê? Dependendo do grau que tá, né? Urano, que vai fazer uma quadratura, se já não fez, né? E quando entrar em Aquário, sim. Quando ele estiver nesse ciclo de Aquário, aí vai ser uma quadratura. Aí, em 2021, você vai ter 2 quadraturas com seu Saturno, na 5. A casa 11, ela é mais tranquila, ela é uma casa benéfica. Não dá pra dizer que ela é mais tranquila, ela é benéfica, ela tem uma tendência benéfica. Eu não sei do seu mapa, né? Porque, sei lá, pode ter quadraturas, não sei especificamente, mas ela tem uma tendência benéfica, uma casa de ganhos, né? Então, olha, Aquário e Capri. Sim, o início de Aquário e o final de Capricórnio, mas eu tô dando muita ênfase para Capricórnio, porque ele vai retrogradar e vai fechar um ciclo junto, tá? Ele vai ficar muito mais tempo ali em Capricórnio, finalizando esse ciclo no final de 2017, início de 2018, tá bom? Aqui eu já falei das casas, 3. Não tem problema, Juliana, eu vou deixar salvo, tá? E acho que fica 24 horas no Stories, né? Ok. Repete. Ixi, agora eu não lembro, mas vai ficar gravado, tá? Entrou em dezembro de 2017, tá? E lembra também que Saturno em Capricórnio ele tem a ver com o quê? Com todo esse levante da direita no mundo inteiro, né? A gente acha que é só aqui, mas não, é no mundo inteiro. E meio que, se você for analisar esses aspectos de história, ele tem uma correlação muito forte com isso, quando ele passa por Capricórnio. Entre abril e agosto, a última retrogradação, ok? Eu olho para o meu Saturno natal na Revolução Solar. Você pode usar para os dois. É que aqui eu não tenho como fazer de tudo, né? Porque tem que ser simples. Então eu estou vendo só o mapa natal. Se você é uma pessoa que já estuda bastante, que entende, né? Aí tudo bem. Aí você pode olhar. Os trânsitos servem de quê? De gatilho. Essa é a função de um trânsito. Um gatilho de quê? Da promessa natal. E aí você vai correlacionando com as outras técnicas. Como que eu faço, tá? Eu pego, então, o mapa do ano da pessoa. Eu vou pegar a Revolução Solar, vou ver como que os trânsitos estão ativando o mapa natal. Se a Revolução Solar mostra algum padrão que esse trânsito está ativando
ou não, como que estão as progressões do ano, tá? Então dá pra ver tudo, tá? É que aqui eu não tenho como colocar tudo, né? Senão vira uma salada na cabeça das pessoas. Então, tem gente que diz que não travou, gente, eu não sei. Eu sei que o Instagram tá mudando muito a questão do algoritmo, tá? Então, quando acontece isso, me disseram que às vezes dá essas travas. Neme, devemos olhar a casa onde está Capricórnio e onde está Saturno também. É isso. Se você é avançada, sim, tá? Então sempre entenda que para você entender Capricórnio no seu mapa, você vai ter que olhar para o seu Saturno natal e que esse Saturno em trânsito, sim, ele está atrelado à natureza do seu Saturno, tá? Mas aqui eu tô falando de maneira bem, bem geral porque eu não consigo, né, ver o mapa de todo mundo, tá? Mas é essa linha de raciocínio, sim, tá bom? E claro, se você tem vários planetas em Capricórnio, porque tem muita gente que tem uma geração que tem, né? E esse Saturno toca, né? Ele estimula. E tem uma linha muito antiga que, assim, a partir do momento em que o planeta entra no signo, ele já ativa tudo que tá lá, independente da órbita. Se você tiver Saturno, sei lá, 2 graus de Capricórnio, quando ele entrar, ele já tem uma leve estimulada, tá? Lembra, acho que eu já falei da alegoria da piscina, né? Você tá lá dentro da água e aí vem uma pessoa e dá aquele pulo, botijão de gás, todo puff, né? Ela pode não estar próxima a você, mas você vai sentir a ondulação da água. É mais ou menos isso. Eu e as minhas analogias, né? Nossa, sabe que eu também tô sonhando, Kelly? Eu também tô sonhando com pessoas que já se foram, sabe? E muito vívido, né? Ai, bati o dedo. Qual grau já falei? Se você tem lua em Capricórnio, então, e bater, né, e ficar, digamos, tem uma lua ali nesse grau de 25 até 29 graus de Capricórnio, pode ser muito significativa essa retrogradação para você, porque a lua também está ligada ao passado, tem uma retrogradação. E aí, claro, se você for avançado, observa também a casa de Câncer, porque daí a gente tem um Saturno que bate com a sua lua natal que comanda a área de Câncer do seu mapa. É a tal da costura, né, que eu falo. Tem a casa 3 com Saturno. Tem o Caprica na 3 com Saturno, seu retorno de Saturno, né? Parabéns. A gente consegue fazer uma complementação olhando os trânsitos pela Revolução Solar também. Se você tem o conhecimento, já estudou, pode fazer, pode costurar com Revolução Solar, com qualquer técnica. O importante é você entender seu mapa natal, porque daí você entende a sua verdade, digamos. E aí os trânsitos você vai conseguir analisar em relação à sua vida, né? Saturno a 0 grau de Aquário, vai bater de novo aí, tá? Quem tem a 0 grau de Aquário é engraçado, porque você vai ter vários retornos de Saturno, tecnicamente falando, né? Porque já passou pelo 0, vai passar pelo 0 de novo e depois vai passar pelo 0 de novo, né? A partir de 17 de setembro começa o retorno de Saturno, depende se você tem Saturno em Aquário, por exemplo, igual o exemplo da Luísa, ela tem a 0 grau. Se você tem entre 0 e 1 grau, tecnicamente você já está forte no seu retorno de Saturno, tá? E vai passar por ali de novo, depois vai voltar, vai passar de novo, tá? É um belo do estímulo, né? Eu acho que vai, Bruna, vai ter alguma influência no curso da pandemia, sim. Não sei se da pandemia em si, em termos de vírus, eu acho que isso vai ficar mais claro quando voltar para Aquário, mas na maneira como isso está sendo administrado e gerenciado, o impacto disso tudo lá na frente, tá? Você comentou que está retrógrado iria ser a última chance de rever assuntos iniciados. Meu Saturno iniciou na 7, finalizando na 8, tá? Gilvan, sempre, se você puder, eu sei que você já tem um pouco de conhecimento, né? Bastante pelo que a gente conversou no direct. Observa também para signos inteiros, tá? Saturno retrógrado em Áries na 10. Aí o seu Saturno natal. Por exemplo, quando ele está ele está em Áries, então dependendo do grau, quando ele volta para Aquário, ele faz uma quadratura, né? É um aspecto um pouquinho tenso, mas teria que ver o seu mapa, tá bom? Acho que deixa eu ver se tem mais alguma coisinha, porque vai acabar logo, e eu não quero acabar de novo, que a última vez também cortou, né? Com essa questão de direita, considerando pode ser um período para rever esses fundamentos? Sim, muito, Milena. Eu já falei muito essa questão de direita e de esquerda, é tudo dois lados de uma mesma moeda. A gente está vivendo numa polarização. E todo o caminho de polarização, de dualidade, não é o caminho. A gente vai descobrir o caminho do meio, tá? Então é uma questão de revisão muito nesse esquema de direita e de esquerda, tá? E principalmente que vai culminar para 2023, tá bom? A gente já teve um ponto, agora é muito uma questão estrutural, tá? A questão da movimentação e da modificação, ela vem
mais pra frente, tá? E eu acho que 2023 vai ser um ano muito importante. Tá bom? A gente nem 0 grau de aquário, já respondi. Vai passar pela cúspide da 4 no meu mapa. Ok, mas aí eu te pergunto, qual é o sistema de casas que você está usando, né? Mas se é a cúspide da 4, então ele está passando pela 4, as questões de casa 4, tá, que eu falei. Tem o Marte em Capricórnio na 11, excelente posicionamento. Capricórnio, Marte está exaltado em Capricórnio, então dependendo do grau ele vai ser estimulado, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer alguns vídeos explicando a questão da costura, porque para você costurar, você tem que ter um passo a passo para você entender de onde vem o fundamento e o raciocínio da coisa, né? Porque senão não faz sentido mesmo, tá bom? Eu acho que a galera do curso já deve... Porque tô indo num passo a passo, né? Ainda pergunto, tá? Eu sei que tá num passo a passo, mas é justamente por isso, que precisa dessa construção de pensamento para você saber o fundamento. Eu parto daqui e aí eu vou para lá. Dá um exemplo rapidinho aqui antes que acabe. Se você tem, digamos, a casa 12 em aquário, certo? E aí existe uma grande diferença de você ter esse Saturno que rege esse aquário na 10 e você ter esse Saturno que rege aquário na 6. Isso é o direcionamento, né? E aí, por exemplo, se você tem um Saturno, digamos, você tem o regente da 10, então vamos inverter a situação. Você tem o regente da 10 na 12, é diferente de ter o regente da 12 na 10. Só que isso vem de um fundamento, vai ter que entender desde o que significa cada planeta, a natureza dele, aí depois os signos, como que eles conversam, que são as configurações. E aí no final desse pacotinho é cruzar, né? Tá bom? Ai, gente, nossa, eu falo rápido, né? Eu tento mudar isso, gente, já fico até sem folha.